Daí Top News, biologia, prosa em poesia. Os seres vivos são compostos por uma variedade de substâncias essenciais para a vida. Elas incluem, número 1, água. Água é o componente mais abundante nos organismos vivos, constituindo cerca de 60 a 70% do peso corporal e total. 2. Carboidratos. Esses são as principais fontes de energia para a maioria dos seres vivos. Inclui glicose, frutose, lactose, amido, glicogênio, celulose, entre tantos. 3. Proteínas. São polímeros de aminoácidos que desempenham várias funções, como catalisar reações bioquímicas. As enzimas formam a estrutura de tecidos, colágeno, age no sistema imunológico, anticorpos, entre outros. 4. Lipídios. Inclui gorduras, óleos, ceras, esteroides e fosfolipídios. Eles são usados para armazenamento de energia de longo prazo, isolamento térmico, proteção, como a cera e a cutina, componentes estruturais das membranas celulares, como os fosfolipídios, entre outros. Os ácidos nucleicos incluem DNA e RNA, que armazenam e transmitem informações genéticas. Vitaminas e minerais são necessários em pequenas quantidades para o funcionamento normal do metabolismo. A deficiência pode levar a várias doenças. Enzimas, é o 7, são proteínas que aceleram as reações químicas dentro das células. Cada uma dessas substâncias tem um papel único e crucial no corpo e é necessária para a sobrevivência e o funcionamento dos seres vivos. Está tudo muito bem detalhado para você. No entanto, minha gente amiga, considerando os avanços da ciência, existem alguns tópicos adicionais para explorar. Vamos lá. Número 1. Estudo de biomoléculas, usando técnicas de imagem avançadas. Novas técnicas de microscopia, como a criomicroscopia eletrônica, permitiram aos cientistas visualizar biomoléculas como proteínas e ácidos nucleicos com detalhezinho sem precedentes. Número 2. Bioinformática. Eu disse bioinformática. E genômica, o avanço no sequenciamento de DNA e RNA permitiu um aumento no estudo de genomas de diferentes espécies, incluindo humanos. Isso levou a novas descobertas sobre as funções dos genes e de como as variações genéticas influenciam a saúde e a doença. Número 3. Síntese de biomoléculas. O progresso na química orgânica e biotecnologia levou à capacidade de sintetizar muitas biomoléculas em laboratório, desde pequenas moléculas como a insulina até grandes proteínas e ácidos nucleicos. Número 4. Papel das biomoléculas no meio ambiente. O estudo das interações entre organismos vivos e o meio ambiente levou à compreensão de como as biomoléculas contribuem para os ciclos biogeoquímicos da Terra. Número 5. Biologia sintética. Esta é uma área de pesquisa emergente que combina biologia e engenharia para projetar e construir novas funções biológicas e sistemas. Agora, meus queridos, minhas queridas, note que essas áreas que eu citei são bastante complexas e a compreensão plena dela geralmente requer um estudo mais aprofundado. Pois é, minha gente amiga, as substâncias dos seres vivos é o tema desta videoaula. Que substâncias compõem o organismo? A resposta a essa pergunta pode ser dada a partir da análise de um pedaço de um organismo qualquer. Vamos, por exemplo, verificar
a composição química de um pedaço triturado de fígado de boi. Esta tabela aqui, minha gente amiga, preste atenção. Ali você está observando relações das substâncias encontradas nos seres vivos. Vamos lá. Substâncias inorgânicas. Nós encontraríamos no fígado de boi água e sais minerais diversos, como substâncias inorgânicas. Como substâncias orgânicas, encontraríamos no fígado de boi carboidratos, como a glicose, glicogênio. Encontraríamos também lipídios, como óleos e gorduras, também aminoácidos e proteínas, também ácidos nucleicos, minha gente amiga. Então, gente, essa tabela aí é, de certa maneira, uma lista básica daquilo que existe em todos os seres vivos. As substâncias inorgânicas e as orgânicas. As inorgânicas, como a água e os sais minerais, são substâncias simples, formadas por moléculas pequenas e encontradas facilmente fora dos seres vivos. As substâncias orgânicas, como as proteínas e os lipídios, são mais complexas e apresentam moléculas de tamanho maior, nas quais existem fileiras ou cadeias de átomos de carbono. As substâncias orgânicas encontram-se normalmente associadas aos seres vivos. Observe esse desenho aqui, minha gente amiga. Temos os átomos em azul hidrogênio, em verde oxigênio e em marrom o carbono. Observe a molécula de água, minha gente amiga, com 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Observe a molécula de gás carbônico, com 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Agora, minha gente amiga, observe a molécula de glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Vamos contar a quantidade de átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio. Agora vamos contar a quantidade de átomos de hidrogênio da glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pois é, minha gente amiga, a fórmula da glicose é C6H12O6. Temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Não esquecendo, meus queridos e minhas queridas, que a água e o gás carbônico são exemplos de substâncias inorgânicas. Está aí, minha gente amiga, exemplos de estruturas de substâncias orgânicas e inorgânicas. O açúcar, glicose, é uma substância orgânica. A fórmula, eu já falei, C6H12O6. Vocês também podem conferir aí o número de átomos no modelo apresentado. Lembrando para vocês que essa representação é em cores fantasia. Agora, meus amores, meus queridos e minhas queridas e meus inimigos, olhe para esta tabela. Aqui está mostrando a porcentagem média de algumas substâncias encontradas em células vegetais e animais. Constituintes da célula, nós temos água. Nos animais temos 60% de água e nos vegetais 70% de água. Substâncias minerais, nos animais temos 4,30%, nos vegetais 2,45% de substâncias minerais. Carboidratos, temos 6% nos animais e 18% nos vegetais. Lipídios, temos 11,70% nos animais e 0,50% nos vegetais. Proteínas, temos 17,80% nos animais e só 4% nos vegetais. No passado, os químicos acreditavam que as moléculas orgânicas só poderiam ser fabricadas no interior de organismos vivos, vindo daí o termo orgânico. Em 1828, porém, o químico alemão Friedrich Wöhler, que nasceu em 1800 e morreu em 1882, conseguiu fabricar em laboratório ureia, uma substância existente na urina de seres vivos, a partir de uma substância inorgânica
cianato de amônia. Foi essa reação aqui, minha gente amiga. Famosa essa reação. Derrubou muitos mitos na química e na biologia. Síntese de Wöhler, aqui ó. A obtenção da ureia a partir de uma substância inorgânica, o cianato de amônia. Modernamente, entende-se por substância orgânica aquela constituída por cadeias de carbono. São fabricadas em laboratório milhares de substâncias orgânicas, como inseticida, pigmentos, remédios que jamais fizeram parte da estrutura de um ser vivo. Agora, já que o nome do nosso canal é Biologia em Prosa e Poesia, que tal uma poesia bem interessante sobre este conteúdo? Vamos lá! De água e sais minerais é feito nosso corpo, este é o jeito. Tudo se une no perfeito, entre o simples e o direito. Carboidratos, lipídios e proteínas, nossas estruturas, nossas veias são a base, são as cadeias de vida das pequenas e das cheias. Ácidos nucleicos na composição, DNA e RNA em perfeita união, guardam em si a informação da vida em sua divina canção. Animais e vegetais, em proporção, diferem na absorção, cada qual com sua função, em um delicado balanço de nutrição. Friedrich Wöhler, em sua missão, mostrou a todos com emoção que a ureia, em sua feição, pode ser feita sem a vida em ação. Hoje, remédios, pigmentos, sem limitação, são feitos em laboratórios sem a restrição de estarem em um ser vivo na condição, mostrando a força da nossa inovação. Então, meus amigos, com o coração, aprendemos esta lição, que a vida em sua perfeição é um mistério de química e de paixão. Agora, a gente vai fazer 5 questões no estilo Enem sobre este conteúdo maravilhoso. Eu falo daqui, você responde daí. Primeira questão: que tipo de molécula é primariamente responsável por armazenar informações genéticas nos seres vivos? Letra A, lipídios. Letra B, proteínas. Letra C, ácidos nucleicos. Letra D, carboidrato. Letra E, vitaminas. Letra C é a resposta. Olha para isso, letra C, ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos incluem DNA e RNA, são responsáveis por armazenar e transmitir informações genéticas nos seres vivos. Segunda questão, minha gente amiga. Friedrich Wöhler, conhecido por sintetizar qual substância orgânica a partir de um composto inorgânico? Letra A, glicose. Letra B, proteína. Letra C, lipídio. Letra D, ureia. Ou letra E, ácido nucleico? E aí, minha gente amiga, estou aguardando. Pois é, Friedrich Wöhler é conhecido por sintetizar a ureia. Em 1828, Friedrich Wöhler sintetizou a ureia, uma substância orgânica, a partir do cianato de amônia, a substância inorgânica. Isso desafiou a noção de que as substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas por seres vivos. Derrubou-se o mito. Terceira questão: os seres vivos são compostos principalmente de qual substância inorgânica? E aí, minha gente amiga, qual é a resposta? Muito bem. Os seres vivos são compostos principalmente de água. Substância inorgânica, água. Água é a substância inorgânica mais abundante nos seres vivos, compreendendo até 60% a 70% do corpo humano, na maioria dos organismos. Quarta questão, minha gente amiga. Quais moléculas, dentre as listadas, são mais abundantes nas células vegetais do que nas células animais? De acordo com as proporções mencionadas anteriormente. Letra A, proteínas. Letra B, lipídios. Letra C, ácidos nucleicos. Letra D, carboidratos. Letra E, vitaminas. Muito bem, parabéns, carboidratos. Em termos de percentagem ou porcentagem de peso, as células vegetais têm mais carboidratos do que as células animais.
Isso se deve em parte à celulose, um carboidrato complexo que compõe as paredes celulares das plantas. As moléculas orgânicas são caracterizadas pela presença de qual elemento químico em sua estrutura? Letra A, oxigênio. Letra B, nitrogênio. Letra C, hidrogênio. Letra D, carbono. Ou letra E, fósforo. E aí, minha gente amiga, dando um tempinho para vocês responderem. Muito bem, carbono. As moléculas orgânicas são caracterizadas pela presença do elemento carbono. As moléculas orgânicas são caracterizadas pela presença de carbono, que pode formar 4 ligações covalentes, permitindo aí a formação de moléculas grandes e complexas. Além do carbono, os átomos de hidrogênio também são comumente encontrados em moléculas orgânicas. Mais 5 questões do Enem para vocês. Vamos lá. Qual é o principal papel dos carboidratos em organismos vivos? Letra A, catalisar reações bioquímicas. Letra B, fornecer energia. Letra C, armazenar informações genéticas. Letra D, isolamento térmico. Letra E, função estrutural. E aí, minha gente amiga, carboidratos, como a glicose, são a principal fonte de energia para a maioria dos organismos vivos. Portanto, a resposta correta é a opção B de bola. Friedrich Wöhler é conhecido por qual feito científico relevante? Letra A, sintetizando o DNA em laboratório. Letra B, descobrindo a estrutura do átomo de carbono. Letra C, sintetizando ureia a partir de um composto inorgânico. Letra D, identificando a presença de proteínas em células. E letra E, desenvolvendo o primeiro medicamento sintético. E aí, resposta, muito bem, Friedrich Wöhler. Este alemão é famoso por ter sintetizado a ureia, uma substância orgânica, a partir do cianato de amônio, um composto inorgânico, em 1828. Isto demonstrou que as substâncias orgânicas poderiam ser feitas fora de um organismo vivo, contrariando a teoria do vitalismo predominante na época. Portanto, a resposta correta é a opção C, de cachorrinho. Terceira questão. O que caracteriza uma substância como sendo orgânica? Letra A, presença de átomos de hidrogênio. Letra B, capacidade de fornecer energia. Letra C, presença de átomos de carbono. Letra D, origem a partir de organismos vivos. Qual é a resposta? Muito bem. Ó. Substâncias orgânicas são caracterizadas pela presença de átomos de carbono em sua estrutura, embora historicamente fossem aí associadas à vida, daí o termo orgânico. Hoje sabemos que essas substâncias podem ser sintetizadas em laboratório. Portanto, a resposta correta é a opção C, presença de átomos de carbono. Quarta questão. Mais uma questão do Enem? Qual substância é encontrada em maior quantidade de organismos vivos? Letra A, proteínas. Letra B, lipídios. Letra C, carboidratos. Letra D, ácidos nucleicos. E letra E, água. E aí, minha gente amiga, qual é a resposta? Muito bem, a água. A água é o componente mais abundante dos organismos vivos, constituindo cerca de 60 a 70% do peso corporal total. Portanto, a resposta correta é a opção E, é de escola. Que papel os lipídios desempenham principalmente em organismos vivos? Letra A, catalisar reações bioquímicas. Fornecer energia? Letra B. Letra C, função estrutural. Letra D, armazenamento de energia de longo prazo. Letra E, armazenar informações genéticas. E aí? Muito bem. Os lipídios, como as gorduras, são usados principalmente para armazenamento de energia a longo prazo, de longo prazo. E também tem funções de isolamento térmico e proteção. Portanto, a resposta correta é a letra D, de dado. Certo? Agora vamos fazer uma questão discursiva, topa? Uma questão discursiva, vamos lá. Todos nós consumimos uma variedade de alimentos diariamente, frutas, legumes, carnes e grãos.
Cada um desses alimentos contém uma combinação diferente de substâncias orgânicas e inorgânicas que são fundamentais aí para a nossa saúde e funcionamento do nosso organismo. Considerando que você aprendeu sobre substâncias que compõem seres vivos, explique a importância de uma dieta equilibrada. Inclua na sua resposta como diferentes tipos de substâncias, proteínas, carboidratos, lipídios, água e sais minerais contribuem para a saúde e o bem-estar do corpo humano. E quais seriam as consequências de uma dieta deficiente ou excessiva em qualquer um desses componentes? Bem, minha gente amiga, eu vou dar uma ideia para vocês. Eu sei que cada um de vocês aí vão responder essas questões, principalmente essa discursiva, porque pode cair em concurso em qualquer lugar. No caso, eu colocaria o seguinte: uma dieta equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do organismo humano. Isso ocorre porque diferentes substâncias presentes nos alimentos desempenham funções distintas, todas elas essenciais à nossa saúde. As proteínas, por exemplo, são fundamentais para, muito bem, o crescimento e reparação dos tecidos corporais, incluindo músculos, pele e cabelo. Além disso, elas são usadas na produção de enzimas e hormônios que regulam uma variedade de funções corporais. Os carboidratos são as principais fontes de energia para as células. Durante a digestão, eles são decompostos em glicose, que é usada pelas células para produzir energia através de um processo chamado respiração celular. Os lipídios também desempenham várias funções importantes. Eles são usados para armazenamento de energia de longo prazo e são componentes essenciais das membranas celulares. Além disso, certos tipos de lipídios conhecidos como lipídios esteroides são usados para produzir hormônios vitais. A água compõe cerca de 60% a 70% do corpo humano e é necessária para praticamente todos os processos corporais. Ela atua como meio de transporte para nutrientes e resíduos. Auxilia na regulação da temperatura corporal e é um componente vital de muitas reações bioquímicas. Os sais minerais desempenham uma variedade de funções, desde a manutenção do equilíbrio de fluidos até a função do sistema nervoso e a formação de ossos e dentes. Uma dieta deficiente ou excessiva em qualquer um desses componentes pode levar a problemas de saúde. Por exemplo, uma deficiência de proteínas pode levar à perda de massa muscular, enquanto uma ingestão excessiva de carboidratos pode levar ao ganho de peso e o desenvolvimento de doenças como a diabetes tipo 2. Da mesma forma, a desidratação pode ocorrer se não consumirmos água suficiente, enquanto um excesso de determinados sais minerais pode ser tóxico. Portanto, é importante que nossa dieta seja equilibrada e variada, fornecendo todos os nutrientes necessários em quantidades adequadas. Você vai botar isso, ok? Tchau, fui! Beijo! Amo!